Isso, acho que não. Isso, agora sim. Bem, jurados, então, retoma-se a questão de julgamento. Conforme também já adiantado, a defesa tem um prazo total de 1h30 para que faça a exposição para os senhores e senhoras. Doutora Eliane, seu prazo inicia agora. A senhora tem a palavra. De vontade. Agradeço, excelência. Excelentíssimo senhor doutor juiz-presidente dessa vara do plenário do Tribunal do Júri, a quem agora acabou de completar 200 anos de existência, doutor Tiago Flores Carvalho. É uma grande honra vê-lo trabalhar na presidência do Tribunal do Povo, presidido com ordem e respeito por Vossa Excelência. Que em sua vida precisou se lançar de constante e diário estudo das leis para ocupar o lugar de presidente desse plenário, receba meus votos de elevado respeito e admiração. Sei que esteve em Almirante Tamandaré com não menos honra e brilhante trabalho na sua função. Ao doutor Lucas Calvini, excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, é um prazer estar aqui e ter como parte adversa em ideias, ter uma pessoa da envergadura de Vossa Excelência, pois sabemos que vamos travar um embate natural e sabemos que podemos sair desse júri e conversarmos naturalmente como fizemos agora há pouco. Como profissionais que somos, pois sabemos que teremos debates de ideia, da sua parte na acusação e da minha na defesa. Não teremos nenhum embate de qualquer ordem pessoal, teremos embates de argumentos, de teses, de ideias e, obviamente, temos semelhanças específicas que hoje nos trouxe esse encontro no plenário, nesse Tribunal do Povo. Tribunal democrático e tribunal que preza os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. Tenho a certeza que a nossa similitude encontra-se na busca dos ideais do direito, na busca constante da verdadeira justiça, da preservação dos direitos humanos e, sobretudo, na paixão por sua luta, sendo Vossa Excelência vocacionada ao Ministério Público e que ocupa a cadeira da acusação, com uma linda carreira iniciada no interior do Estado e hoje na capital, quando eu estou aqui, modestamente, atrelado ao lado da defesa. Receba meu abraço, meu respeito e minhas homenagens. Aos serventuários, Álvaro, ao Arthur, que também esteve aqui, meus cumprimentos, também aos estagiários, aos demais integrantes e corpo de funcionários desse tribunal, que sempre nos atenderam com extrema gentileza, solicitude. Ganhei até uma fitinha do Álvaro. Muito obrigado, meu agradecimento e respeito. A Polícia Militar, que também se faz extremamente necessária porque nos protege, veste a camisa para servir e proteger, também há mais de 70 anos aqui nesse Tribunal do Júri. Meu respeitável e meus cumprimentos. Se alguém da plateia, como representante da OAB, gostaria de saudar, porque entendo a ordem dos advogados, algum estudante de direito, como ela é combativa e atuante em face das injustiças. A ordem dos advogados é a casa e o abrigo dos profissionais da advocacia e a sua importância é retratada por expresso no artigo 133 da Constituição Federal. Porque lá está escrito que esta profissão é a única profissão de cunho autônomo e não pública, que foi privilegiada na Carta Magna, ao lado das instituições e poderes como o Poder Judiciário e o Ministério Público. E lá está escrito que o advogado é indispensável à administração da justiça. Desta forma, nós vemos um tripé que equilibram as funções da justiça com a acusação feita pelo Ministério Público, a decisão ou julgamento realizado pelo Poder Judiciário, no caso, o Conselho, a aplicação da pena feita pelo magistrado, e assim a defesa e o trabalho pelo advogado é proclamada como indispensável. Ricardo da Silva Rosa hoje não tem uma sentença de condenação. Por quê?
porque nem o juiz e nem o Ministério Público podem condenar. Ou absolver sem o advogado. Não existe processo válido sem defesa pelo advogado e sem ele o processo é nulo. Então, minhas saudações e estimas aos estudantes, a algum advogado que possa estar presente e também aos demais participantes, que eu vi que tem 9 mulheres, 2 homens, meus cumprimentos, e eu agradeço imensamente a atenção. E também ao Conselho de Sentença. Eu espero hoje encontrar nesse tribunal e neste conselho a emanação de uma decisão justa. Não apenas por confiança em todo o instrumento inquisitório e de acusação, mas por uma ordem de racionalidade. E por isso, eu também, se algum familiar, tanto da vítima ou do réu, estiverem presente, os meus respeitos. Senhoras e senhores, Conselho de Sentença. Sabemos que não temos dúvida que a conduta que viola ou tenta violar o bem jurídico vida de um ser humano é algo impagável. Nessa justiça, nós vamos ter uma resposta. Nós somos sedentos de resposta. Ninguém quer que pessoas que tirem a vida de outras não tenham uma resposta do Estado. E a vida, ela é um bem impagável. É algo que não há sanção, reprimenda, castigo ou ilação que possa retribuir tão grave ato. Com todo respeito a qualquer religiosidade, somente Deus, a meu ver, pode confortar a pessoa que passa ou passou por este momento. Somente Deus pode trazer um consolo nesse momento onde a dor se instala e até se eterniza, que até se pereniza. Sabemos que o valor do bem da vida, o valor do bem que estamos tratando, e sabemos que isso nos afeta de tal forma que nos deixa sedentos de justiça. Temos muito mais sede de justiça do que fome de pão, porque o pão, ele nos é mais acessível. E a justiça precisa ser trilhada por um longo caminho, e às vezes de muitos anos. E é bem nesse diapasão que devemos nos iluminar pela luz da razão, da nossa consciência, como juraram hoje, luz da consciência e dos princípios da justiça, para que traga a melhor resposta social, a melhor resposta social a esse caso. E por isso, aqui agora, nós já refutamos todos os excessos da vingança estatal. Aquela que ainda remonta à ideia do olho por olho, dente por dente. Daqui queremos apenas uma resposta da justa justiça, a medida exata. A justiça pode ser feita de várias formas. Ela pode se dar com penalidade máxima, 12 anos, aumento de 1/3 de 1/3 a 2/3 para cada qualificadora. Ela pode ser alcançada com alguns requisitos. E na maioria das vezes, elas são evocadas a qualquer custo. E nós, que somos pessoas de bem, e falo nós porque sabemos que o Conselho exige requisitos, idoneidade para estar aqui, nós queremos. Ninguém quer que a vida social vire um caos. Nós queremos uma resposta. E é a decisão do Conselho de Sentença, Vossas Excelências são juízes, na qualidade de juiz, ganhando uma procuração do Estado, para aqui estarem hoje, é o Tribunal do Povo, um tribunal democrático e um tribunal embasado nos direitos e garantias constitucionais, que vão em cada voto dar a justa medida da pena. Entendo que para haver a aplicação da justiça, na sua justa medida, é necessário e indispensável a defesa do acusado, por meio de advogado. Pode ser a Defensoria Pública, advogado particular, e eu, nesse caso, como advogada dativa,
nomeada pelo juízo. Porque se não houver um advogado hoje, o processo é nulo. Não tem nem pena máxima, nem pena mínima. É necessária a defesa, e essa defesa deve ser correta. Até porque se a defesa for inapetente, insuficiente, o julgamento é nulo. Os reclamos da justiça ficam maculados, se perdem e se desaparecem. A imperiosa necessidade da defesa. Assim, eu espero na minha insignificância e nos meus limites como pessoa, que eu possa ser clara, direta, precisa, traduzir e demonstrar a vossas excelências a justa medida da justiça que deve ser dada ao réu Ricardo da Silva Rosa. Ricardo está sendo acusado de ter praticado crime de homicídio contra seu amigo, Elivelto Guerrenho. O que nós vemos? Como o promotor falou, o Dr. Lucas, nós podemos aqui trazer um filme em 4K, mídia de última geração? Podemos. Semana passada mesmo, foi demonstrado nesse júri um crime de feminicídio, onde a câmera conseguiu gravar o homem, o marido, passando uma faca no pescoço da mulher que não queria mais ter um relacionamento com ele. Na minha qualidade de defesa, que eu posso demonstrar o que falta para que um voto de acusação possa ser respaldado com base na consciência e na racionalidade. Então, humildemente, eu venho aqui procurar trazer aqui a defesa do Ricardo. Eu quero defender o Ricardo da Silva Rosa como inocente desta pesada acusação. Senhores, o lugar mais difícil de se estar é o lugar do outro. Qualquer um de nós pode estar sentado na cadeira do réu. Podemos pensar, mas eu jamais vou matar alguém. Às vezes acontece, não porque queremos, mas podemos sair aqui, atropelar uma pessoa e vir responder a uma resposta nesse tribunal. Nosso colega, Dr. Lucas, pela acusação, falou assim que nunca viu uma defesa bater palmas à investigação perfeita. Hoje eu bato. Porque nesse tribunal do júri existe um caso público, notório, que é a da Raquel Genoffre. O processo em si e a investigação demorou 11 anos. E com prova de DNA, 99,9%, o acusado foi condenado a 50 anos de prisão. Com juízo de certeza, em plena consciência e racionalidade, foi oportunizada a defesa e o conselho de sentença houve por bem condenar o acusado do crime da Raquel Genoffre. Doutor, talvez o doutor tenha falado que nunca tinha ouvido um advogado dar palmas à investigação da Raquel Genoffre, que demorou 11 anos. Sim, foram 50 anos. Nesse caso, foram 50 anos de pena, se não me engano. Foram 50 anos. O senhor conseguiu comprovar um crime que chocou Curitiba. Uma prova que passou pela consciência e pela racionalidade de todo um conselho. Só que o que me faz ressaltar é que muitas pessoas foram presas. Eu lembro, inclusive, que o próprio
motorista que tinha recebido a Raquel no ônibus chegou a ser preso porque ele tinha comprado sacos de lixo perto da casa dele. Então levou todos os indicativos de que ele poderia ter colocado aquele corpo daquela menina de 9 anos naquela situação. Então, assim, nós não gostamos e não queremos, muitas vezes, eu fiz aqui o meu protesto para que a testemunha Milton estivesse presente, porque seria mais um argumento para corroborar a ausência e a fragilidade do que nós temos aqui. A verdade, realmente ela é um diamante. Ela é um diamante. Nós precisamos dela. Quem sabe da verdade? Sem sombra nenhuma, 100% de verdade. A vítima. A vítima viu quem fez. E a partir daí, começa todo um trabalho de investigação policial para que se indiquem quem pode ter feito e quem ter feito crime. No caso, quem é o autor do crime da vítima, Erivelto. Várias providências foram tomadas. Podemos lembrar aqui que se tratam, o Ministério Público indicou aqui que o celular do Ricardo foi apreendido, mas não verifiquei perícia nenhuma na questão do celular, não sei se estava totalmente danificado. Então, assim, o que nós temos de pedra preciosa? 2 depoimentos de pessoas que se contradizem em vários momentos desse caminho jurídico. O delegado, quando ele iniciou a portaria, ele iniciou a portaria indicando que o Ricardo da Silva Rosa teria não só tentado matar o Erivelto, mas teria tentado matar a Djérica. Por quê? Porque o que podemos concluir daí com base na racionalidade, estavam várias pessoas ali, todos saíram correndo. Por isso que ele iniciou a portaria com uma tentativa de homicídio, não só com relação a Erivelto, mas com relação à pessoa da Djérica. Elas foram ouvidas em várias vezes e se comprometeram com a polícia, se comprometeram com o Ministério Público a trazerem elementos que corroborassem suas versões. Por quê? Porque, como vocês mesmo ouviram, são depoimentos contraditórios, são depoimentos maculados de mágoa, maculados de vingança, quero que pague de qualquer jeito. E eu vou pedir para que se fosse possível nos auxiliar, para que a gente possa ouvir de novo o depoimento do 239.5 e ponto 1, que são das testemunhas sigilosas, e foi dali que eu pude perceber e ter a certeza de que são depoimentos frágeis. Pode ser? A gente pode começar até com o 239.5. Testemunha sigilosa 01, passa a palavra a doutora Ticiane, promotora. Obrigada, excelência. Boa tarde, testemunha sigilosa. Me ouve perfeitamente? Ótimo. Bem, testemunha sigilosa, conforme disse a doutora Luísa, a gente vai te chamar dessa forma para preservar a tua identidade, tá? E eu estou lendo aqui o depoimento que a senhora prestou quando foi lá na polícia por ocasião da morte do Erivelto, tá bom? E eu queria que, naquela linha do que a senhora falou lá, a senhora nos diga, tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço é, a senhora assistiu à morte do Erivelto? Por favor. Sim, pela janela.
Isso, o que que a senhora viu? Descreve tudo que a senhora viu, quem matou, como foi, o horário. Se o Elivelto chegou antes de morrer a falar alguma coisa, nos diga exatamente o que que a senhora presenciou, por favor. Sim, Elivelto já estava sendo ameaçado, a gente se mudou por questão disso. Aí no dia eles foram passar em frente de casa, ameaçaram o Elivelto. E mesmo assim. Primeiro foi no dia, Testemunha? foi um mês antes. Travou. Vamos ver se ela volta. Consegue nos ouvir? Tá ouvindo agora? Sim. Tá, repete a sua resposta, porque travou. A senhora falou. Aí no dia que. Isso, no dia. Já estava sendo ameaçado que eles passaram em frente à casa. Quem são eles? É o Ricardo ou é outra pessoa? Ricardo, o Caio e o Leandro. Tá, continue, por favor. Aí a gente já estava sendo ameaçada e 4 dias antes do aniversário dele, ele foi achar de comemorar. Aí o Elivelto, através do Facebook, ele pegou e postou uma foto com uma arminha e uma cachaça na mão. Postou essa foto e falou, quem quer me pegar, venha. Pois de noite, a gente não percebeu, mas o Elivelto percebeu um carro passando toda hora. E ele falava toda hora pra mim e pra filha, saiam de perto de mim, vão pra dentro, sai de perto de mim, vão pra dentro. Acho que era na medida de 10 horas da noite, não, mas 9, quase 10 horas, o Elivelto me mandou entrar pra dentro. Na hora que eu entrei pra dentro, encostei a porta, eu escutei 2 tiros. Me deu um pressentimento ruim, eu fui e peguei na porta. Na hora que eu peguei na porta, veio uma voz e me falou que não era pra mim sair pra fora. Quando eu fui pra janela, eu vi o Ricardo pulando e atacando tiro no Elivelto. Elivelto caiu no chão, pegou, subiu em cima do muro e pulou. Na hora que ele pulou, ele acabou de dar os tiros nas costas do Elivelto. Na hora que eu vi, ele pegou e saiu pulando. Ele pulou, entrou dentro de um carro. Entendi. Quando a senhora disse que o Elivelto fez uma postagem com a arminha na mão, ele estava com a arma de fogo verdadeira ou fazendo assim com a mão? Não, aquelas arminhas de suco que vendem em mercados. Ah, uma arma de brincadinho. Tem até a foto no Facebook. Tá certo. Mas era uma arma claramente de brinquedo, de brincadeira? De brinquedo. Ela era desse suco que vende em mercado. É que eu não sei qual que é. Enfim, depois a senhora passa essa foto pra gente, por favor? Sim, aham. Eu vou pedir pra senhora passar depois pra esta moça que falou com a senhora, que é a Bárbara, tá? Enfim. Tá bom. E aí, é na mesma noite, né? É, na mesma noite. Tá. O Elivelto estava armado com arma de fogo verdadeira? Não, o Elivelto nunca teve arma. Entendi. E essas pessoas que estavam ameaçando, qual era a bronca do Ricardo com o Elivelto? Por que ele estaria ameaçando? Por que brigaram? Porque, tipo, eles foram presos junto. Tem terno identificado que já foram presos junto, tudo. Então, diz que dentro da cadeia eles tinham fazido um prometimento um pro outro, que disse que um outro tinha que ajudar, quem saísse primeiro pra rua tinha que ajudar um outro dentro da cadeia. E daí eu sei que nesse propósito o Elivelto saiu primeiro. Daí eu sei que o Elivelto ajudou com fralda, com a filha dele. E através disso, depois que saiu, eles falaram para o Elivelto continuar trabalhando para eles, vendendo droga. O Elivelto falou que não queria mais, que queria sair daquele caminho para cuidar dos filhos dele. Porque eu gravidei do Ítalo, daí ele começou a falar para eles que não queria mais aquela vida. Aí o Elivelto foi e bateu na Lala, na Eliciane, que é parente deles. Eu não sei se foi através disso que o Elivelto de parar de querer vender droga, ou se foi porque ele bateu na Lala. E ele também bateu no Wesley, né, que eu falei. Daí eu não sei qual desses motivos que foi. Satisfeito. Tá. Mas no teu depoimento, assim... Eu estou satisfeita. Aqui já houve uma apuração, se vossas excelências quiserem verificar, tem o movimento 26.1, onde a testemunha que esteve presente hoje aqui deixou de falar outros motivos de crime, que poderia ter sido uma vingança pelo fato do Elivelto ter dado um tapa na cara da Eliciane, consta lá no movimento 26.1, como também algo grave, que aí sim eu entendo ser um motivo de crime. Elivelto, ele esfaqueou Wesley. Existe até uma foto no inquérito
onde mostra onde Wesley foi esfaqueado no pescoço pelo Elivelto. E Ricardo viu. O que seria, dentro de uma balança de racionalização, você cometer um crime, você ser morto porque você deu uma facada no pescoço do Wesley, ou porque tem um tio, um sobrinho, um papagaio, um cachorro que cometeu um crime que eu não tenho nada a ver, mas eu vou falar para você assumir. Que história é essa? Nenhuma das testemunhas aqui falou que Ricardo era chefe de crime. Nenhuma das testemunhas aqui falou que Ricardo obrigou. Engraçado, em delegacia, no momento do fato, nós não podemos trazer tudo aqui, mas nós podemos entender que muitas coisas não foram trazidas. E essas situações que não foram trazidas são extremamente relevantes para que um juiz, com base na sua certeza, condene alguém. Elivelto foi morto pelo Wesley, não pelo Ricardo. Eu quero que Vossas Excelências vejam no movimento 26.1, quero conferir junto. Quer dizer, sabemos que o Ministério Público pode pedir a absolvição. Eu me questiono por que não foi pedido? Por que não foi trazido aos jurados, a quem precisa decidir? Qual que são os motivos que foram investigados? Por que se descartou esse homicídio? Esse homicídio não, essa tentativa de homicídio, né? Motivos para quem está na vida do crime, eu não estou aqui julgando, eu estou apenas esclarecendo, são vários. Não foi trazido a júri o fato do Elivelto ter dado uma facada no Wesley. A testemunha Eliciane também não veio aos autos, para que Vossas Excelências também tivessem conhecimento do que realmente motivou o crime. Não só essa questão do Wesley, mas sobretudo dessa questão dele ter participado desse latrocínio deste caminhoneiro. O Ricardo não participou. Ricardo não participou. Isso consta no movimento 426.1, porque foi pronunciado todas as pessoas que participaram da morte do caminhoneiro, e Ricardo não. Agora, do nada, eu vou aumentar uma pena, qualificar uma pena de 8 anos a mais, somado aos 12 iniciais, para que ele apodreça na cadeia, porque nós achamos ou indicamos que foi um motivo torpe? Aonde existe aqui algum fundamento de que Ricardo seria chefe de crime? Seria o justiceiro? Não, você mexeu com meu sobrinho, você vai assumir crime e vou levar sacolas para você. Quando que uma pessoa que está na vida, à margem da sociedade, quer que alguém assuma um crime? Ao contrário, eles se protegem. E nós precisamos pensar também que existe sim uma lei de medo, mas dizer que houve ameaça, ameaça é crime. Está previsto no artigo 147 do Código Penal. Somente após o trânsito em julgado de uma condenação que nós podemos falar, você ameaçou, você foi condenado por ameaça.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos indicativos, nós temos fragmentos que não foram concluídos para falar assim, olha, vocês são sigilosas, fora ainda a contradição. As testemunhas falam, não, eu fui ameaçada. Não, mas então me traga aqui a mensagem provando que você foi ameaçada, porque se o Ricardo, de alguma forma, quebrou, deixou cair, ou conforme foi, mesmo que não se sabe se ele quebrou, se ele deixou cair, ou se não era para esconder uma foto dele fumando maconha, não foi apreendido esse celular. Então, quem que pode dizer por que ele quebrou o celular, ou por que foi que caiu o celular? Ninguém tem certeza disso. Engraçado também o Ministério Público pedir um voto de confiança, eu dou, mas desde que eu esteja convencido racionalmente. Como que o Ministério Público pode pedir um voto de confiança e falar assim, Ricardo, você estava no bar, como que ninguém como testemunha vem aqui te defender? Como se a obrigação do Ricardo fosse provar que ele não fez? Como que eu não tomei água, então eu vou provar que eu não tomei água. Ah, mas você não veio provar que você não tomou água? Olha, pelos princípios da justiça, quem acusa tem o dever de comprovar. Não é o Ricardo, que eu não sei como foi a defesa, mas eu verifiquei que a defesa anterior do Ricardo foi muito objetiva, e na fase anterior que o Ricardo foi pronunciado, a defesa do Ricardo falou assim, olha, não é possível levar o Ricardo a júri, porque as testemunhas faltam credibilidade. Por que foi indicado isso? Porque faltaram com a verdade. Nos outros depoimentos, e nós já vamos ver, quando eram perguntadas a testemunha sigilosa 1 ou a testemunha sigilosa 2, Elivelto participou do crime contra o caminhoneiro? Só silêncio. Sempre assim. Ah, eu quero ficar em silêncio. O direito ao silêncio é um direito ao réu, ao interrogado. Ele dispensou o direito do silêncio dele para falar, eu sou inocente. Mas as testemunhas que vieram acusá-lo, ah não, isso eu falo. Aquele outro lá não vou falar. Eu fui ameaçada, mas eu não levo a mensagem de celular comprovando. Então assim, é muito frágil. É muito frágil. E nós não podemos, de forma alguma, tomar a preciosidade, a certeza, a racionalidade, a verdade do que aconteceu por uma joia falsa. A missão de Vossas Excelências é usar a consciência e a razão, na certeza de que o lugar mais difícil de se estar é no lugar do outro. E qualquer um de nós pode sentar nesse lugar. Então eu preciso aqui também me sustentar com relação a uma prova pericial que tem no processo. Eu peço, por gentileza, para que seja colocado no telão o movimento 7.22. Ah, não, deixa eu ver aqui. Não, é o laudo 83.1. O senhor pode, por favor, ir no quesito 7.22? Foi feita a perícia no local. A perícia chegou em torno de 1h30 depois. Foi relatado aqui, pela Amanda, que ela tanto sabia que era o Ricardo, que ela achou um chinelo dele. Esse chinelo, pelo que eu li aqui, nunca foi relatado pela perícia. Também celular, também não foi encontrado. E quem estava presente com o corpo ali sem vida? Eram as testemunhas. Por que elas... Só elas estavam ali, Milton. Só que o celular dele não foi entregue na delegacia.
Então, como indicaram o Ricardo, foi pedida a prisão dele, investigativa, provisória. O magistrado concedeu, inclusive, um pedido do delegado de busca e apreensão. Por quê? Porque nós sabemos que quando há fragilidade, quando não tem certeza, quando existe crimes, quando existe um entrevero, vinganças entre as pessoas, 1 ou 2 depoimentos não são suficientes para levar uma condenação, uma reprimenda penal. É necessário fazer novas buscas e investigações. Foi requerido celular, foi verificado, falaram que existiam câmaras não vieram. A câmara, sim, câmara digital poderia trazer em 4D o Ricardo entrando, pulando muro, atirando. Isso não aconteceu. Não existe aqui chinelo, não existe mensagens, não temos nada. Nada. Nós temos indicações de pessoas ameaçadas, mas não existe crime de ameaça passado pelo crivo do Poder Judiciário. Nem sei se existe boletim de ocorrência. Nós temos indicações. E para que uma pessoa receba uma resposta penal, ela precisa ser minimamente sólida. Nós também mencionaram outras pessoas que poderiam estar juntas. Também ninguém foi chamado. Não, eu estava junto com o Ricardo, foi o Ricardo que promoveu esse crime. A Amanda mesmo falou, não sei, estava escuro. Não, e na delegacia também foi falado, não, mas por câmeras nós podemos ver porque eu reconheci pelas roupas. Não sei se era a roupa do Atlético, se era uma roupa vermelha. Enfim, que reconhecimento é esse desprovido de outras provas? A lei penal, o Código de Processo Penal enumera. E quando o magistrado aqui, de forma muito competente, pediu a prisão para investigação e pediu a busca e apreensão, foi encontrado arma na casa do Ricardo? Foi encontrado qualquer indício ou qualquer outro meio de prova hábil a sustentar uma acusação? Não foi. Não só por essas questões, e que eu volto a falar e vou pedir que seja reproduzido, Excelências, no depoimento anterior, como bem o advogado anterior falou, uma das testemunhas já havia prestado falso testemunho em juízo, em delegacia. Quando foi questionado se sabia, se não sabia, houve contradição. E aqui, na fase anterior do júri, a testemunha sigilosa Amanda deixa escapar como foi o crime. E elas não viram. Ela deixa escapar que somente que todo mundo saiu correndo. Por isso que eu fazia questão do depoimento da testemunha Milton, porque ele viu o que elas fizeram e viu se elas viram ou não. Mas mesmo assim estamos a júri, porque queremos, não podemos querer pressa, para julgar, para condenar, para reprimir. Acabou, um bandido a menos na rua. Não é assim. Se fosse assim, 11 anos depois, se fosse rápido, o caso da Raquel Genofre não teria demorado 11 anos, não teria feito justiça de verdade. O que eu posso afirmar a vossas excelências é que está cru, que nós não temos nada, além de cogitações, além de fragmentos, de fake news. E eu quero trazer, espero, se não me engano, no minuto 8.44, onde a Amanda explica o que aconteceu. Passou. Daí, não, caiu aqui a câmera, vamos fazer de novo. Ela entregou a verdade. Ela falou, olha, só depois que a gente viu que o Willie Velton estava morto, eu trago aqui a dúvida da seriedade e do comprometimento do depoimento das testemunhas de acusação. E, claro, cumpre a vossas excelências, com base na consciência, nos princípios da justiça, analisarem. Então, eu vou pedir, se for possível, eu peço que vai ser, claro,
São em torno de 8 a 10 minutos, mas a partir do momento 6 ou 7, 8, a Amanda deixa escapar como foi que aconteceu, que ninguém viu. Por favor, o senhor pode trazer aqui o movimento 239.1 e ponto 2. Testemunha sigilosa 2, passa a palavra ao Ministério Público na pessoa da doutora Ticiane, promotora de justiça. Obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde, sigilosa. Me ouve perfeitamente? Sim. Ok. Bem, sigilosa, meu nome é Ticiane, conforme disse a doutora juíza, eu sou promotora de justiça e vou te fazer perguntas relacionadas à morte do Elivelto, tá? Conforme também disse a doutora juíza, nós vamos encarecer aqui a preservação do sigilo do teu depoimento em proteção à sua própria pessoa, tá bom? Ok. Vamos lá, então. Sigilosa, a primeira pergunta que eu te faço é, a gente está aqui para tratar da situação, né, que se imputa ao Ricardo a autoria da morte do Elivelto. E a pergunta que eu te faço é, a senhora conhecia um ou outro? E se conhecia, o que a senhora pode nos dizer do relacionamento que eles eventualmente tiveram? Por favor. Eu conhecia eles, o Ricardo era irmão do meu padrasto, que faleceu há alguns anos, a gente cresceu juntos, a gente se conhecia desde 2001, 2002, alguma coisa assim. Até então nunca havia tido briga nem nada, até o momento que eles queriam que meu irmão assumisse crimes que eles andavam cometendo e a gente se recusou. Aí eles falaram que ou meu irmão fazia ou matariam a gente, e a gente optou por ir embora dali do bairro que eles moram. A senhora fala eles envolve o Ricardo e outras pessoas? Eles, a família toda, porque nenhum ali age sozinho, é todo, desde o menor até o maior. Entendi. E eles da família toda são pessoas ligadas ao Ricardo? Irmã dele, irmãos, sobrinhos. Entendi. E essa situação aí do Elivelton tá eventualmente envolvido com ele para assumir a autoria de determinadas coisas. Qual foi o último conflito em que isso aconteceu? E seria para ele assumir a autoria de quê, exatamente? Esse último que eles queriam era do caminhoneiro que o sobrinho do Ricardo e da Daya mataram. E meu irmão ele acabou comprou um celular do caminhoneiro e por isso eles queriam, ele até foi citado no processo na época, eles queriam que ele assumisse queria que ele dissesse que foi ele que matou o caminhoneiro, que ele estava envolvido assim para livrar o sobrinho dele, né, o parente deles. Que seria o Cláudio. Cláudio? Isso, Cláudio. Entendi, Herê, é isso, né? Isso, aham. Conhecido como Herê, entendi. E aí, o Elivelton, qual foi a postura do Elivelton diante de tudo isso? Ele não quis. Ele disse que não assumiria, e aí foi ameaçado, que ou ele assumiria ou ele seria morto. E a gente não acreditou que acontecesse, mas não esperamos. A gente foi embora, alugou uma casa em outro bairro, onde ele foi morto, e cortamos contato com qualquer pessoa que tinha lá da vila, né? Do Ricardo mora. Entendi. E aí, nesse contexto, né, dessa ameaça, isso durou quanto tempo, mais ou menos? Até o dia da morte? Até a morte. Foi coisa de... ele descobriu o nosso endereço, foi um mês antes, mais ou menos, ele chegar e cometer o crime, né? Mas a gente ficou... O Ricardo. A gente se mudou, acho que ficamos uns 6 meses, talvez, em paz, digamos assim. Sem ninguém saber o nosso endereço. Entendi. E o Glaucio, o Herê, né? Qual é a participação efetiva do Herê na morte do Elivelton? Eu não sei se ele tem algum envolvimento ou se não tem. Se ele chegou a ter. Eu sei que eles queriam, que os parentes dele, os tios dele, queriam que alguém assumisse para ele ficar livre. Entendi. Porque quem foi que tinha matado o caminhoneiro? Efetivamente, quem matou o caminhoneiro? Até então, eu sei que foi o Fábio e o Heré. Heré que é o Glaucio, é isso, né? Glaucio. Entendi. Essa notícia da morte aqui desse caminhoneiro agrega a questão da motivação ter sido o celular. O Elivelton, de alguma maneira, participou do planejamento do furto do celular ou ele só entrou depois para comprar o celular? Como é que ele entra nessa questão do caminhoneiro? Eu soube depois que ele me contou que chamaram ele
depois que já tinha acontecido o crime, e ofereceram para ele que era para ele guardar o celular. Aí ele se ofereceu de comprar. Entendi. Então ele não participou do furto do celular, ele não Não. participou de levar o caminhão em algum lugar, não participou disso, não? Não, tanto que depois, quando tomaram ciência do que tinha acontecido com o caminhoneiro, ele ficou até preocupado por ele ter ficado com o celular. E foi só depois que a gente soube da onde que era, né? Do que tinha acontecido, que envolvia o celular. Entendi. Então, pelo que a senhora sabe, a participação do Elivelton nessa situação do caminhoneiro teria sido depois da morte do caminhoneiro. Isso, a receptação, no caso. Entendi. Isso. E o Elivelton, ele chega a ser ouvido na delegacia sobre esse problema do caminhoneiro? Oi? Acho que ela travou, excelência. Tá, testemunha tá ouvindo. Retomando, doutora Tiziane está com a palavra. Obrigada, excelência. Bem, Sigilosa, nós estávamos aqui falando a respeito da participação do Elivelton na situação do caminhoneiro, né? E a pergunta que eu te fiz quando o sistema aqui caiu foi a seguinte: a senhora sabe se o Elivelton chega aí na delegacia de polícia para falar sobre a situação da morte do caminhoneiro? Sim, ele foi. Eu tava na dúvida se ele tinha chegado aí, mas ele foi, sim. Tá, ok. Aí ele foi e ele fala para a polícia. A senhora sabe se ele delata todo mundo? E se ele delata quem sobre a morte do caminhoneiro? Não, ele não chega a delatar ninguém, porque foi quando a gente tava morando lá ainda. Então ele estava com medo, é isso? Isso, foi quando ele começou a dar, como diz, começava a não bater a palavra de um e de outro, de uma e outra testemunha, dava contradição. Uhum. E cada um dizia uma coisa e acabou que ele não tinha delatado ninguém, não tinha citado o nome de nada. Entendi. E me diz uma coisa, o padrasto dele, né? O padrasto dele depois, não foi isso? Do Elivelton. Como? O padrasto do Elivelton foi na delegacia depois do negócio do caminhoneiro, não é verdade? Foi, aham. Isso. A senhora sabe se o padrasto do Elivelton tocou a situação toda do caminhoneiro e falou quem teria feito o quê? A senhora sabe disso? Não, o que ele falou eu não soube. Entendi. Ok. E o celular, afinal de contas, ficou, quando a polícia entra na história, com o Elivelton ou com o padrasto do Elivelton? Eu não lembro com quem ficou. Uhum. Eu não lembro mesmo. Entendi. E aí agora a gente vai para a própria morte do Elivelton, tá bom? A quem se imputa aqui o Ricardo. Só para a gente deixar claro, o Ricardo é o quê do Herê? É tio. É tio do Herê. Tá. O Ricardo, diretamente, a senhora não sabe ou tem certeza que não estava envolvido na morte do caminhoneiro? O Ricardo, que eu soube, não tava. Ok. Então o Ricardo vai atrás do Elivelton por conta do problema do caminhoneiro, que o Elivelton não assume a bronca só para ele, é isso? Isso. Ok. E aí, Elivelton estava sofrendo ameaças, tanto que vocês se mudaram, é isso mesmo? Aham. Ok, vamos agora para a morte do Elivelton. O que a senhora pode nos dizer? A senhora assistiu à morte do Elivelton? Por favor, nos diga o máximo de detalhes possível que a senhora tem desse fato. Sim. A gente morava no Lavacar, né? Nos fundos do Lavacar que o Elivelton trabalhava. Ele estava bebendo depois do expediente com dois amigos dele, dois vizinhos nossos. Eu tinha ido deitar, porque eu estava grávida também, e eu acordei com o barulho do tiro e o grito da Jérica. Quando eu levantei assustada, perguntei para ela o que era, ela falou que alguém tinha entrado atirando. Quando a gente olhou pela janela, era o Ricardo. Aí, tipo, ele fez e pulou o muro, saiu correndo. E aí foi quando a gente viu que ele já não estava mais ali, não tinha mais ninguém ali, que a gente abriu a porta e se deu conta que o Elivelton não estava mais ali, que ele tentou correr, né? Que foi atingido pelas costas. Atenção. Nesse momento, pode... Só uma pausa. Aí ela fala que a gente viu que o Elivelton não estava mais ali. Ele saiu correndo. A gente não viu o que aconteceu. Pode continuar. Eu não tô ouvindo. E teve a pausa.
Doutora, acho que o áudio da senhora... Isso, às vezes fechou. Isso, pode continuar. Então, a senhora vê o Ricardo? Sim, eu vi ele. Sim. Isso. E a pergunta que eu te fiz, que você não ouviu, foi: então a senhora vê o Elivelton correndo da investida do Ricardo? Quando ele começou os tiros, eu tava deitada, né? Eu levantei com o barulho do tiro e do grito da Jérica e fui na... Eu não tenho como dizer que é um depoimento sem sombra de dúvidas, porque em pequenos minutos ela fala, depois que a gente viu que ele tinha morrido, porque ela deu a entender que todo mundo tinha saído correndo e depois que viram a morte. E ele estava com o celular, tinha câmeras e nada disso foi para a polícia. A Jérica fala, não, eu reconheci pelas roupas. Não, ela não fala, não, foi ele, eu vi. Não, ela fala, não, foi pelas roupas, uma camisa do Atlético. Nós não temos uma base robusta de condenação. Nós não temos, neste momento, a certeza para que o Estado traga a reprimenda penal necessária. Mas podemos ter. Estivemos já num caso aqui do júri, como advogada, me formei em 95, nós tivemos um caso que uma advogada foi assassinada. E o autor dos disparos era um policial militar. Ele esteve no júri e foi absolvido. Por quê? Porque pessoas viram o policial militar, mas faltou prova robusta. Faltou a certeza de que ele cometeu aquele crime. O nome da advogada é a advogada Kátia. Quando eu falo em defesa, eu não venho defender o indefensável. Eu venho trazer alguns elementos que não estão claros para que se possa tomar uma decisão fundamentada. Posteriormente, teve um novo júri e esse policial militar foi condenado pelo homicídio que praticou contra essa advogada. Porque trabalhando não só na área da defesa, mas em apoio a vítimas de crime, nós sabemos como é importante ter a consciência embasada e fundamentada na racionalidade, não na confiança. Vamos confiar no Ministério Público cegamente, ou vamos confiar na defesa cegamente. Vamos analisar o que se tem de robusto. É importante fazer essa menção, porque foram passados 10 anos onde a digital do policial, que quando deu o tiro na advogada, foi fazer a checagem no veículo, ficou ali. Embora ele tivesse sido reconhecido, o júri não aceitou a tese de acusação, ainda mais um policial militar que protege e serve. Ele tinha os melhores antecedentes, mas ele era um matador. Quando ficou evidenciada a digital, ele veio ao novo júri, e aí sim ele foi condenado. Então nós precisamos ter parcimônia. Nós não podemos simplesmente atribuir um valor ao que não tem esse valor. Foi sim pedida busca e apreensão para que trouxessem neste júri, nesta data, elementos robustos, para que sim fosse dada uma resposta penal. Não existe. Daqui a pouco vai ser feito a votação. E eu não tenho como deixar de trazer minha defesa pautada no que entendo ser. Quando penso que o lugar mais difícil de ficar no lugar do outro, ninguém gostaria de ser condenado com incertezas. E ao primeiro quesito, Vossas Excelências vão responder. No dia 20 de setembro de 2019, por volta das 21 horas e 50 minutos, nas dependências do estabelecimento denominado Lava Car Stop Car, localizado na rua Agenor Antônio Rodrigues, 853, bairro Sítio Cercado, neste município e foro central da comarca da região metropolitana de Curitiba, a vítima Elivelton Guerreiro
recebeu disparos de arma de fogo, os quais foram a sua causa efetiva da morte? Sim. Isso é prova. Tem laudo no movimento 83.1, no movimento 11.4, 11.10, 11.13. Sim, isso não existe dúvidas. A resposta é sim. Houve uma morte. E foi feita, sim, por disparos de arma de fogo. Essa arma de fogo nunca foi apreendida. Ponto 40. Arma de fogo calibre ponto .40. Arma de fogo de polícia. Segundo quesito, o réu Ricardo da Silva Rosa foi o autor de disparos? Ele veio aqui em júri e falou que ele é culpado? Ele falou que ele é inocente. Existem chinelo que foi achado dele? Existem mensagens de ameaça da família, do fulano, do ciclano. Isso foi investigado? Existem essas são narrativas, são notícias, notícias cruas, que merecem a devida elaboração? Não. Existem câmeras? Jérica falou que tinha câmera na rua. E por isso reconheceram uma pessoa com roupa tal. Não. Nesse quesito, apenas com base na consciência de cada um de vossas excelências é que vão votar, sim ou não. Ricardo não é autor, com certeza, dos disparos da arma de fogo feita em Elivelton. Houve sequer perguntas a estas testemunhas pelo Ministério Público. O que aconteceu com Wesley? Elivelton dá uma facada no pescoço de Wesley. Isso não é motivo? Wesley sobreviveu. Não poderia ter ido lá matá-lo? Elivelton dá tapa na cara da Elisiane, participa de latrocínio com caminhoneiro. Isso não é motivo para crime? Que confiança nós podemos ter no Ministério Público se sequer perguntaram para as testemunhas o que aconteceu com Wesley? Que motivo é esse? Uma vida voltada no crime. Amanda hoje falou aqui, nós sempre nos mudamos. 2 meses antes do acontecido, nós já havíamos nos mudado. Por quê? Porque pessoa que vive, infelizmente, na lida do crime, fogem da polícia, fogem de serem encontradas. Não mudaram por causa de Ricardo. São pessoas devedoras. Elas mesmas participavam, embora não tenham. Elas mesmas participaram dessa vida. Nesse segundo quesito, o réu Ricardo da Silva Rosa foi o autor dos disparos? Não. Não existe prova. Prova harmônica. Não existe prova corroborada. Não existe prova segura, não existe prova evidentemente certa dessa autoria. O jurado absolve o acusado? Sim, sem sombra de dúvidas. Quarto quesito. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança. Agora até eu gostaria de entender por que o Ricardo, que não tem nada a ver, não participou, não é com ele, não fere a intimidade, não fere a emoção dele, que nem participou da história lá do caminhoneiro, do Alessandro, vai se vingar. Porque era chefe de quadrilha. Alguma testemunha falou que ele era chefe aqui?
de crime, que ele dava ordens, que ele era justiceiro, que ele mandava, que ele fazia, acontecia, isso, por favor. Isso é uma ofensa. Não é um argumento, é uma ofensa. Se não se analisar, se deixar passar que ele matou, que o Elivelton deu uma facada no pescoço do Wesley, que Elivelton batia em Liciane. Não, imagina, foi o Ricardo. E o motivo foi que o Ricardo mandou o Elivelton assumir a morte. Olha, nem criança aceita isso. Com todo respeito a essa tese de acusação. Então, no quarto quesito, o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, em razão de desavenças pretéritas com a vítima, haja vista que ambos praticavam crime juntos, gerando alguns entreveros entre eles, como facadas, tapas, mortes, latrocínios, bem como o fato da vítima ter se recusado a assumir a autoria do homicídio praticado contra a vítima Alessandro Silvério Padilha? A resposta é não. Até o Ministério Público juntou recentemente no movimento 426.1 a pronúncia. Elivelton, segundo consta da pronúncia, foi ele que roubou. Não foi o Herê, foi ele que roubou o caminhoneiro. Então a resposta a esse quesito é não. Quinto quesito. O crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa, na medida que o réu pulou o muro e adentrou o lavacar. As testemunhas acabaram de falar, não. Eles, inclusive, chegou e falou assim, vai para dentro. Vai para dentro. Ó, estão dando tiro, estão passando aí na frente, vai para dentro. Isso é dizer, foi de surpresa? Não, não foi de surpresa. Ela falou aqui, ó, foi de surpresa? A testemunha Milton ainda falou assim, ó, o Pierre que falou que ia matar você tá aí. Jérica já tinha ido para dentro. Vai para dentro, olha aqui o rolo que tá dando. Tem gente vindo aqui me pegar, vai para dentro. Não existe recurso. Quando que é o recurso? Recursos que dificultam a defesa da vítima? A vítima está amarrada, ela não pode fugir, ela não pode andar, ela está amordaçada, ela foi pega numa emboscada. Não. Mas a reprimenda penal tem que ser séria. Não vamos dar 12 anos, vamos dar 16, vamos dar 18, vamos dar 20 anos. Que pessoa que está no crime tem que sair da sociedade? Ótimo! Quem pratica um crime que realmente dificulte a defesa da vítima, deve sim responder por essa qualificadora do crime. Mas não nesse caso. Milton falou, ó, o Pierre que veio aí, todo mundo já saiu correndo. Todo mundo já saiu correndo, as meninas entraram. A Jérica entrou, porque a Amanda estava grávida e já estava dormindo. A Jérica entrou. Tanto que na polícia a portaria foi aberta porque, segundo consta lá, poderiam ter tentado matar ela, porque ela também saiu correndo. Não tenho certeza se ela estava lá dentro e foi para a janela. Pensem, vossas excelências. Está acontecendo um tiroteio dentro de casa. Vocês têm crianças. Alguém aqui iria para a janela? Que barbaridade é essa? Ninguém vai para a janela para tomar um tiro na cara? Não tem sequer lógica, não tem fundamento. Vamos para a janela, como se nós fôssemos passear e apreciar a paisagem. Claro que não foram. Não foram para a janela. Elas mencionaram a câmera, sabe quem foi. Mas tem câmera. Quem fez vai sair, desapareceu câmera. Desapareceu câmera, desapareceu chinelo, mencionaram chinelo, não tem chinelo nenhum, desapareceu mensagens. Com que credibilidade? Que recurso é esse? A vítima está amordaçada? Eu estou andando aqui, no breu, na escuridão, e sofro atentado na minha vida? Aí sim, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Eu estou amordaçada?
Eu estou amarrada. Este sim é a intenção do legislador. De que a pessoa que, além de cometer um crime contra a vida, faça de uma forma que não deixe a vítima reagir. Agora, a cereja do bolo? Meu Deus! Elivelto estava lá, Facebook, com uma arminha de plástico, de suco. Ó, eu dou facada, eu dou tapa na cara, eu participo de crime contra caminhoneiro, se mata todo mundo. Quem quiser vir me pegar aqui, venha, hein? Dizer que ele foi pego de surpresa? Que é isso? Isso é uma ofensa se vocês usarem da consciência e da razão para entender que não houve nenhum recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima estava preparada. A vítima não só estava preparada, como ela estava chamando quem quiser que venha. Agora, o Ministério Público devia ter pedido absolvição. E pode pedir. Dr. Lucas não pediu, eu vou pedir. Por isso, eu digo, aqui, ó, com relação ao último quesito, o crime ocorreu mediante recurso que dificultou, na medida que se pulou o muro e adentrou no lavacar, vindo abordar a vítima de forma repentina quando passou a efetuar disparos da arma de fogo? Não. Jérica conseguiu entrar, as pessoas saíram correndo, conseguiu trancar a porta. Não houve mordaça, não houve emboscada, não houve nada disso. E se considerar que ele ainda chamava, vem me pegar que eu tô aqui, claro que ele foi negligente, né? Porque, pense, vocês cometem crimes, dão facada em pescoço do Wesley, dão tapa na cara da Elisiane, participam de um latrocínio. O caminhão, o corpo é encontrado no rio. O corpo desse caminhoneiro foi encontrado no rio. Ele não fez pouca coisa. Ele foi ingênuo ao falar, podem vir aqui quem quiser me pegar? É inadmissível. É inadmissível. Agora, a resposta penal, eu digo, como não poderia ter toda uma admiração reverencial por esse tribunal? A vida é um valor impagável. Não importa se a conduta da vítima ou daquele que se diz culpado tenha sido mal, ruim. É uma vida. Ninguém restitui. Com relação a Elivelto, não existe mais chance ou saída. Com relação a Ricardo, há. O que vai ser da vida dele? E não é por pena, não é que pena, não é misericórdia, não é nada. É simplesmente essa capacidade de você estar no lugar do outro. A acusação aqui, ela foi excessiva. Ela foi abusiva, excessiva, conduzida vergonhosamente por um motivo que não existe. Vamos esquecer facadas, vamos esquecer... eu esqueci, vamos só concentrar aqui. Então foi o caminhoneiro, estava lá no caminhoneiro. Ele é chefe de quadrilha, nossa, ele é chefe de crime, então ele obrigou você a... E que é isso? Por isso, excelências, o meu pedido é um só. Coloque nas cédulas o que estiver de acordo com vossas excelências. Eu só posso relembrar aqui ditares populares. Na justa medida que você julgar,
você vai ser julgado. Racionalizem. Eu entrego o meu pedido e o faço com a certeza do dever cumprido, não satisfeita, porque, embora seja caro montar o tribunal do júri, embora nós necessitemos não adiar os julgamentos, a testemunha Milton faltou. E ela, sim, seria também extremamente esclarecedora. Porque Milton, que não tem nada a ver com o rolo, Milton, que não é parente, não é amigo, não prometeu sacola, não sabe quem é Elivelton, não sabe quem é Ricardo, foi questionado em juízo. Você viu Ricardo dando disparos de arma de fogo contra Elivelton? A resposta dele é não. Ele estava lá. Ele estava presente. Ele é isento. Ele é imparcial. Ele não é amigo. Ele não conhecia as histórias. Ele é um homem trabalhador. Ele é um homem que estava trabalhando no Lavacar. E não viu Ricardo da Silva da Rosa disparar armas de fogo contra a vítima Elivelton. Então, Excelência, eu agradeço e devolvo a palavra para a sequência dos trabalhos. Então, jurados, analisaram aqui a fala para a defesa, o Ministério Público, interesse em réplica. Ok, jurados, algum esclarecimento adicional? Nada, ok. Doutor Lucas, para o Ministério Público em relação aos quesitos. Ok, doutora Eliane pela defesa. Tudo aqui. De acordo? De acordo? Perfeito. Então, jurados, passamos aqui para o apartado para que se faça a votação e em seguida retomamos já com a leitura da sentença.